Bom, agora a gente já vai conversar com o nosso convidado, já agradecendo a atenção dele, que é um dos grandes narradores de futebol que o Brasil já teve, narrou várias Copas do Mundo, atualmente se encontra na Rádio Bandeirantes, aliás, a equipe da Rádio Bandeirantes, que leva o nome dele atualmente. Estou me referindo a ele, gentilmente nos atendendo, José Silvério. Boa tarde, Silvério, é uma honra, prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Paraty FM, no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde para você, um grande abraço, é um prazer muito grande falar com você. E estou às suas ordens e tá tudo bem, graças a Deus. Prazer é todo nosso, Silvério, uma grande honra. Silvério, fala pra gente um pouquinho da sua história, como que você teve a ideia de seguir essa carreira de narrador de futebol, né? Como que foi a sua trajetória? Olha, é uma história muito engraçada e ao mesmo tempo muito determinada. Eu morava numa cidade do interior de Minas, que se chama Itumirim, e que tem hoje em torno de 2.000, 3.000 habitantes, é uma cidade bem pequena, e naquele tempo era um pouquinho maior, que ela diminuiu, e eu com 9 anos de idade, eu ouvi o primeiro jogo. Na verdade, eu tinha 8 anos. Eu ouvi um pedaço do jogo Brasil e Iugoslávia da Copa do Mundo de 1954 e me encantei com aquilo que eu ouvi, mais com o rádio do que com o futebol. E a partir dali fui desenvolvendo essa vontade. Numa cidade que nem energia elétrica tinha, toda vez que eu via alguém ouvindo rádio, eu ficava louco, desesperado. Eram rádios de bateria naquele tempo, rádios grandes, e aquilo me encantou. E entrou na minha cabeça como um raio. E eu passei a pensar e a curtir o rádio. E em outros lugares, quando eu viajava, que eu ia em casa de parentes, fora de Itumirim, começava a ouvir rádio e fiquei com essa paixão. E comecei a falar que ia ser aquilo. E nem sabia direito o que era, mas eu falei que ia ser. E foi assim que eu criei essa determinação. E essa determinação férrea, bem até anormal, é que me levou a ser locutor esportivo. Silvério, uma pergunta de um ouvinte nosso aqui, o Michael Gomes, de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Qual o gol mais importante que você narrou? Olha, na verdade, numa carreira de 55 anos irradiando futebol, é muito difícil você encontrar um gol que possa ser o mais importante. Mas como eu narrei 11 Copas do Mundo. Só que nessas 11 Copas do Mundo o Brasil ganhou 2. Uma não teve gol durante o jogo, que foi nos Estados Unidos, teve o gol de pênalti, né? Foi a decisão com a Itália nos pênaltis. E eu então não conto esses gols. Eu conto o gol do Ronaldo, qualquer um dos dois que você quiser, que foi o gol da Copa de 2002 no Japão, que foi um momento muito importante na minha carreira, porque era de madrugada o jogo, né? 6 e pouco da manhã, e tinha muita gente que começava a ver o jogo. Isso me foi contado quando eu voltei lá do Japão, me foi contado por amigos. Muita gente começava a fazer churrasco e dormia, porque os jogos eram bem cedo, e aí eu ouvia um rádio, e eu narrei esse gol, os 2 gols do Ronaldo, claro, e um dos 2 pode ser escolhido como o gol mais importante, até porque eu estava muito concentrado nessa Copa do Mundo, naquilo que eu estava fazendo, pela importância do evento, pela importância do rádio. Eu tinha ido recentemente para Bandeirantes, então esses 2 gols foram fundamentais na minha carreira. Silvério, para o senhor, em quem o senhor se inspira ou se inspirou nessa trajetória no jornalismo esportivo? Olha, eu digo sempre o seguinte, como eu te contei há pouco, apaixonado pelo rádio. Então todos os locutores esportivos da minha época eram os meus ídolos, mais do que os jogadores de futebol. Eu gostava muito dos locutores.
Então, todos eles foram meus ídolos. Pedro Luiz, Ciro Giliotti, Jorge Cury, Clóvis Filho, locutores que a maioria das pessoas nem conhece, mas que eu adorava. Então, são mais ou menos esses locutores. Mas eu digo sempre, eu gostava tanto do rádio que qualquer um que estivesse radiando, para mim, era o maior. De todos os times, né? O senhor narrou muito tempo aquele tempo glorioso do Santos, né? Da carreira do Pelé, enfim. Das competições que o senhor esteve, de times, quais foram assim as que marcou para o senhor? Na verdade, a Copa do Mundo é sempre um evento especial. A Copa do Mundo, ela transcende tudo aquilo que nós temos. E ela faz uma concentração. Você viaja para o país onde a Copa é realizada, você fica lá, você respira futebol durante o dia inteiro. Então, é a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou no Japão, para mim foi uma coisa do outro mundo, uma consagração. E também nos Estados Unidos, porque foi uma conquista muito importante para o futebol brasileiro. E eu sempre digo, é uma pena que hoje a gente não tenha seleções tão boas quanto um pouco mais atrás. Em relação a Copas do Mundo, né? O senhor esteve em várias Copas do Mundo. E países, assim, qual foi o país que o senhor esteve? O senhor fala, não, esse foi o principal estádio que eu visitei. Em termos de futebol, o país que eu mais admiro é a Alemanha. A Alemanha superou tudo em termos de guerra, um país destroçado em determinados momentos, e conseguiu ser campeão do mundo em várias oportunidades. Teve muitos problemas políticos sobre os quais eu nem falo, porque eu não entendo, mas a Alemanha é um país admirável, é um país que você tem que gostar muito dele, respeitar muito, porque ele já enfrentou tanta coisa difícil que é muito difícil você ter uma crítica para fazer à Alemanha. Eu realmente acho a Alemanha um exemplo de país. Uma vez eu estava entrevistando a Regiane Ritter, colega de esportes. Ela comentou que de todos os narradores que ela trabalhou, o único narrador que ela gostaria de ser trabalhado e não teve oportunidade foi o senhor. Eu fico muito feliz. Aliás, eu conheço bem a Regiane, ela no tempo de Gazeta, TV Gazeta Esportiva, ela falava muito a meu respeito. Ela é uma pessoa realmente excepcional, ela gosta tanto de futebol e de rádio que eu tenho uma admiração muito grande. Muito obrigado por ela ter falado isso a meu respeito. Aliás, realmente, né, a Marta foi eleita a melhor do mundo. O senhor não acha que o futebol feminino poderia ter mais divulgação na mídia, ter mais respeitado em relação ao que é? Você sabe que é muito engraçada essa sua pergunta, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente da maioria, sem querer ser diferente no sentido de opinião, mas veja bem, o esporte é que faz você fazer a cobertura dele. O futebol, por exemplo, no tempo que eu comecei a ouvir, comecei a acompanhar, ele não tinha nem 10% da cobertura que tem hoje. Ele começou a ganhar títulos, começou a ser popular, ele começou a ter cobertura. O futebol feminino, infelizmente, ele já teve todas as coberturas. A televisão já fez mundiais, já fez os campeonatos disputados aqui, tudo isso. Mas ele não emplaca no Brasil. As mulheres têm uma reticência ao futebol feminino. Elas que deveriam puxar o futebol feminino, não puxam. E o futebol masculino no Brasil, que rouba todas as atenções do esporte, também está perdendo espaço. Por quê? Porque ele não ganha. Eu sempre digo, ninguém torce de graça. O torcedor, a resposta que ele quer para a torcida que ele tem por um determinado time são as vitórias. E os estádios de futebol no Brasil com futebol feminino não levam muita gente. Por quê? Porque o futebol feminino não consegue atrair. Até porque, bem honestamente, nem tem espaço para ele. Porque o futebol masculino hoje tem tanta competição, tem tanto jogo, que até ele está perdendo espaço. O
Silvério, como que o senhor vê essa questão dos clubes hoje, né? O VAR, qual a sua opinião sobre o VAR? Horrível, sou inteiramente contra. Eu acho que o VAR, que inventaram para acabar com certas brigas no futebol, ele aumenta as brigas. Você vê, por exemplo, agora recentemente teve o exemplo que eu até citei num comentário meu, aquele lance do Dedé, que não fez absolutamente nada e foi expulso. E prejudicou o time dele, porque aí o Cruzeiro ficou sem back, tomou um segundo gol e ficou numa situação de quase impossibilidade de reversão no jogo da semana que vem no Mineirão. Então, ele atrapalhou o futebol. Enquanto que os erros de arbitragem que nós tínhamos antigamente, eles serviam para motivar o futebol, porque eles eram discutidos. Com o VAR você não tem como discutir. E aí fica essa situação toda. Você vai discutir que não teve solução até agora o VAR. Eu acho ele horrível. Eu acho que esta é uma forma de mecanização. Mais do que isso, é uma fase de gastar dinheiro no futebol. Porque não vai ter televisão em todos os jogos. E ela, quando tem em determinados jogos, são jogos que custam caro. Nem a televisão vai ter lucro e nem o futebol vai ter lucro com esse VAR. Eu acho que é uma má criação para o futebol. Estamos conversando aqui na Rádio Paraty FM 87,5, programa Espaço da Inclusão, com o José Silvério, pai do gol, gentilmente nos atendendo aqui no programa de hoje. Silvério, em relação às arenas que foram criadas, foram feitas, aliás, para a Copa do Mundo, né, a Arena Itaquera, enfim, outros estádios, eu queria que o senhor falasse da sua opinião sobre esses estádios. Por exemplo, criar um estádio, fazer um estádio em Manaus, em Brasília. O que você acha desses estádios? Eu acho que a maioria... Não vamos colocar a maioria, não. Alguns desses estádios foram feitos para que algumas pessoas ganhassem dinheiro roubado. Certo. Então, outra pergunta, Silvério, sobre como que você vê a seleção brasileira daqui para frente em relação a toda essa... o Brasil não ganhou a Copa, com aquela esperança, depois da Copa de 2014, essa Copa de agora, e daqui para frente, o que você projeta para a seleção brasileira? Eu acho que o futebol brasileiro está em queda permanente. É uma queda por vários motivos. As pessoas simplesmente querem dizer que a queda é por uma questão de dinheiro. Não penso dessa forma, embora o dinheiro tenha a sua participação nessa queda. Mas eu acho que a queda é que nós criamos alguns falsos ídolos que são jogadores absolutamente falsos e preguiçosos e que não treinam como deveriam para que o futebol brasileiro seguisse em frente. O futebol brasileiro é hoje o futebol mais preguiçoso do mundo e acho que ele está igual um paraquedas, caindo, e ele só começará a ter repercussão e recuperação quando ele tiver a fase do sair do incêndio para começar de novo. E em relação ao futebol olímpico, o Brasil conseguiu a medalha de ouro, tão sonhada medalha olímpica em 2016. Como que o senhor projeta em relação às próximas Olimpíadas o Brasil nos jovens? Eu acho muito engraçado. O Brasil criou aquela expectativa toda de ganhar uma Olimpíada, que faltava o futebol, faltava medalha de ouro, faltava isso, faltava aquilo. E eu fui para o Rio de Janeiro irradiar o jogo do Brasil quando ele ganhou a medalha olímpica aqui na nossa Olimpíada. Não aconteceu nada, não teve torcida, você não vê ninguém comemorando o que aconteceu. Então nós estamos realmente numa situação complicada, porque eu acho que o futebol olímpico no Brasil definitivamente não existe. E Silvério, por ser preciso te perguntar isso, qual a sua opinião em relação aos esportes paralímpicos? Olha, sinceramente eu acho muito legal, mas é aquela coisa que eu digo sempre, não se pode criar uma grande expectativa em cima desses esportes. São esportes para uma comunidade. O que eu digo sempre
é que o Brasil não aprendeu, e isso em todos os setores do nosso país, a fazer uma coisa específica. Ele quer que tudo seja generalizado. Isso em nenhuma parte do mundo acontece. E assim, em outros estádios que você visitou, por exemplo, o Wembley, que é como o pessoal falava tanto no estádio de Wembley, o que você pode dizer sobre esse estádio? O estádio de Wembley eu não conheço o novo. Eu tive no velho um monte de vezes. É um marco do futebol mundial que foi perdido. Agora é tudo novo. Os estádios atuais, eles têm espaço e podem proporcionar dinheiro, mas dificilmente eles terão história. Por exemplo, o Maracanã nosso, o senhor considera que ele perdeu completamente a característica que tinha antes? O Maracanã era o templo do futebol brasileiro, deixou de ser. Até porque você vê que tem muita gente fugindo dele, porque tem as questões financeiras. E essas questões financeiras entram no lado político de muita gente que gostaria de ter a participação nos lucros que o Maracanã pode dar. Então nós vivemos num mundo muito só de dinheiro, e por isso ele virou um mundo corrupto. Silvério, quando o senhor começou a narrar, tinha muita questão do AM, né? O AM, as ondas do AM se propagavam a uma distância enorme. E agora, com essa questão das rádios AM migrarem para o FM, o que o senhor acha que isso implica na narração esportiva? Eu acho que ela vai ser setorizada. Ou então vamos ter redes de rádios. O grande problema das rádios do Brasil é que elas só foram concedidas para os empresários que são políticos. Então está ficando uma coisa concentrada. O rádio está deixando de ser profissional para ser alguma coisa só para determinados nichos da população brasileira. Certo. E, Silvério, hoje em dia, né, assim, qual o conselho que você dá para os jovens que estão ingressando nessa carreira jornalística, principalmente, sobretudo no jornalismo esportivo? Olha, eu acho que o jornalismo esportivo é como todas as outras profissões que você pode conhecer. Ele é difícil, ele é lutado. Você, para conseguir um lugar ao sol, você tem que batalhar muito e tem que ter muito carisma e muita vontade. E muita gente quer que seja só chegar e falar e que vai dar tudo certo. Não é assim. Para quem trabalha, o rádio é igualzinho uma profissão qualquer. Você tem que trabalhar até encontrar o seu objetivo e encontrar o seu sucesso. E como tudo na vida, alguns vão se dar bem, outros não. E infelizmente a maioria é que não se dá bem. Estamos conversando com José Silvério, pai do gol, aqui na Rádio Paraty FM 87,5, programa Espaço da Inclusão e demais rádios em rede com a gente, a rádio wmdigital.com, Rádio Inclusão no Meio do Mundo, a Rádio Cego Mix, as rádios aí que estão na rede da inclusão com a gente. Silvério, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os campeonatos estaduais, a sua projeção dos campeonatos estaduais daqui para frente. Olha, eu acho o campeonato estadual espetacular. Eu fui criado com eles, comecei com eles, mas não há como dizer que eles estão caminhando por final. Eles perderam completamente o seu interesse e nós vamos ter ainda campeonatos estaduais, mas eles jamais serão como, por exemplo, há 10 anos atrás. Silvério, um torneio que eu até me lembro de ter visto ele, mas já não como ele era antes, hoje já não tem mais, o torneio Rio-São Paulo. Não tem mais sentido, essa rivalidade já era, ele não cabe mais. Você veja o seguinte, nós estamos neste momento com Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Olha a confusão que arruma para os times. Por exemplo, amanhã eu vou irradiar um jogo Cruzeiro e Palmeiras, que é um dos clássicos do futebol brasileiro. Os dois times vão jogar com equipes reservas. Quem que vai perder tempo para ir lá? Vai ter um público bom, porque tem muita gente que gosta de ver, vai ser no Pacaembu. Mas ele não tem
a mesma pegada do jogo de quarta-feira que teve Cruzeiro e Palmeiras. Então você veja bem, você teve um Cruzeiro e Palmeiras quarta-feira, vai ter um Palmeiras e Cruzeiro amanhã. Teve briga lá e a promessa de briga amanhã. Quem que vai arriscar-se? Então eu acho que há um excesso de competições. O Brasil precisava filtrar ou saber fazer um calendário. E aquela liga que tentaram fazer entre Rio, Sul, Minas, o senhor acha que faltou um pouco mais de apoio para que aquele campeonato tivesse a ideia, mais ou menos, a projeção que foi criada para ele? Olha, eu sempre digo o seguinte: ninguém apoia quando a coisa é ruim. O apoio a uma competição, ele vem depois que a competição começa, se ela estiver boa. E esses torneios não pegaram, não tem nada a ver, não significam nada. Torneio Sul-Minas, essas coisas aí não resolvem nada, já tem tantos, Rio-São Paulo, é tudo uma cópia do Rio-São Paulo. Até o Rio-São Paulo, que é o original, já não significa tanto. Como é que um Sul-Minas vai repercutir no meio do torcedor? Tem jogo demais, tem competição demais. Tem que haver um filtro. Você vê, por exemplo, aqui no Brasil, todo mundo só fala na Copa dos Campeões da Europa. Todo mundo se esquece que a Copa dos Campeões da Europa tem uma fase inicial longa, 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 e que vale muito pouco e pouca gente acompanha. Silvério, e a CBF, né? Então fala da CBF, nossa, o seu modo de pensar como jornalista, há tanto tempo aí no radiando o jogo, qual seria o caminho para a Confederação Brasileira de Futebol? Honestidade, é o único caminho, porque a CBF até hoje só serviu para que alguns poucos ganhassem dinheiro. É uma entidade que teve seu respeito numa determinada época, quando ela comandava efetivamente o futebol brasileiro. Hoje ela não comanda e serve para alguns grupos econômicos. Silvério, a última, antes de agradecer, você já pensou em escrever um livro da sua carreira? Não. Eu acho que eu não tenho nada para deixar. Eu acho que o que eu deixo é a minha narração. O resto tudo é flor para mim. Nada importante para escrever e deixar para aí. Eu não tenho história para deixar. Eu só conto a história do momento. Eu não sei reunir a história que eu fiz. Ok. Em nome da Rádio Paraty FM, direção de Silva Leite, do programa Espaço da Inclusão, apresentado por mim, gostaria de agradecer a atenção do nosso narrador esportivo, José Silvério, aqui com a Rádio Paraty FM. Silvério, sinceramente foi uma honra muito grande, um prazer para mim, como jovem, né, há pouco tempo no rádio, poder falar com o senhor. Muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Paraty FM. Um forte abraço. Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, por gentileza. Tá, um grande abraço para você. A mensagem minha, que acredito que tenham muitos jovens acompanhando, é que eu, embora não seja mais jovem, mas eu tenho netos, tenho filhos, e eu digo sempre o seguinte: nós temos que trabalhar muito, lutar muito, ter muita honestidade, muita humildade para fazer um país diferente desse que está aí. Nós temos que mudar radicalmente tudo isso que nós temos, política, futebol. É um país corrompido, infelizmente. Nós estamos vivendo num país podre e eu gostaria que nós vivêssemos num país que esteja começando tudo de novo. Ok, muito obrigado.